Bom, pessoal, então vamos lá, né? Como uma proposta inicial do nosso conteúdo, vamos ver aí o que é uma função definidas por mais de uma sentença. Vamos lá, pessoal, o que seria sentença e o que seria uma função? Olha só, se eu colocar, por exemplo, uma função assim, ó, vamos dar um exemplo aqui, uma função qualquer aqui, como sendo f de x, 2x, não sei, mais um. Coloquei aqui uma função qualquer. Isso daqui, galera, já é uma sentença. Eu tenho uma sentença, eu tenho uma função. O que acontece? Vamos montar uma tabelinha aqui, ó. Vou colocar aqui, por exemplo, aqui, ó, como sendo aqui essa tabelinha, só para a gente saber o que acontece. Vamos colocar aqui como sendo x e aqui como sendo f de x. Vamos lá. Se eu colocar aqui, ó, valores para x, deixa eu melhorar essa tabela. Vou colocar assim, ótimo. Se eu colocar aqui, galera, por exemplo, valores para x, vamos colocar aqui o valor de x como sendo 1. Tá aqui, ó, o valor de x vale 1. O que acontece com essa função? Vamos ver? Olha só, vai ficar como sendo aqui, ó, f de x é igual a 2 vezes quem? Vezes 1, aqui, ó, mais 1. Tá aí. Então, a minha função é igual 2 vezes 1, 2, com mais 1, 3. Então, a minha função aqui, galera, ó, ela vai para 3. Vou colocar de preto aqui, ó, vai ficar melhor. Então, a minha função vai para 3. E se eu colocar aqui, ó, como x valendo, sei lá, um número 2. Vamos colocar um x valendo 2. Vamos ver o que acontece com a minha função. Então, a minha função é igual a 2 vezes 2, né? Que é o valor de x agora, mais 1. Então, a minha função vai ser f de x é igual a 2 vezes 2, 4, com mais 1, 5. Então, quando o meu x vale 2, a minha função vai exatamente para 5. Ou seja, galera, quanto maior for o número, maior vai ser a função. Quanto menor for o número, menor vai ser a função. Só que o que acontece? Vamos pegar aqui agora, vamos colocar aqui como sendo outras sentenças. Vamos colocar aqui um exemplo como sendo, por exemplo, vamos pegar o exemplo aqui do livro. Vamos colocar aqui como sendo aqui, ó, x menos 5. Vou colocar aqui g de x. Colocar aqui como sendo x menos 5, né? Se x é maior que 3. Colocar aqui um menos 2. Se menos 2 é menor ou igual a x. E x é menor ou igual a 3. E menos x e menos 4. Se x é menor que menos 2. Galera, olha só. Temos aqui 3 sentenças. Temos aqui 3 sentenças. Como sendo, olha só, a primeira, segunda e a terceira sentença. O que é importante aqui para nós aqui, galera? Olha só. Vamos montar uma imagem a partir dessas 3 sentenças aqui, ó. A partir dessas 3 sentenças. Vamos montar aqui primeiro aqui os nossos eixos, né? Para a gente localizar aí esses valores. Vamos colocar aqui assim. Vamos colocar aqui como sendo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Ótimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos fazer aqui agora um pouquinho mais para baixo, como sendo aqui menos 1, menos 2, menos 3, menos 4,
menos 5, menos 6. Pronto, montei aí os meus eixos aqui como sendo o eixo X e aqui sendo como o eixo Y. Aí vamos lá. Ó, página, tô fazendo a atividade aqui, ó, da página 8, tá bom? Atividade 2, como exemplo, tá bom? Página 8, atividade 2. Olha só, ele fala o seguinte, seja a função g de x, e ele pediu, galera, para a gente construir esse gráfico. O que é importante a gente já perceber aqui, ó, galera, tudo que está aqui, ó, depois da vírgula, é o que chamamos aí, ó, de domínio. É o que chamamos de domínio. Certo? Ou seja, pode ser a condição, certo? Ou seja, se eu tenho aqui, ó, se x é maior que 3, então o meu g de x é x menos 5. Se x for maior que 3, o meu g de x é x menor que 5. Olha a segunda condição. Se x estiver entre 2 e 3, o meu g de x é menos 2. Olha a terceira condição. Se x for menor que menos 2, o meu g de x é menos x mais 4. O que tiver depois da vírgula sempre vai ser o meu domínio. Certo? E a partir daí, galera, a gente já começa a montar as nossas condições. Como assim? Primeira coisa você tem que reparar. Olha só, ele sempre vai de menos 2, tá vendo? Ó, menos 2 até 3. Menos 2 até 3. Vou até circular aqui, ó, para ficar melhor para vocês verem, ó. Menos 2 aqui, menos 2 aqui. E tenho aqui, ó, 3 aqui e 3 aqui. Então, eu sei que ela vai pegar aí de menos 2 até 3, nos meus extremos. Só que o que acontece, galera? Sempre quando tiver aqui, ó, o número sozinho aqui, ó, nas funções, isso quer dizer que é a minha constante, certo? Ou seja, é aonde vai intersectar o eixo Y. Então aqui você já sabe aqui, ó, que essa reta aqui, ó, vai passar aqui em menos 2, ó. Ela vai passar em menos 2. E qual vai ser meus extremos? De menos 2 até 3. Menos 2 até 3. Ó, menos 2 até 3, ó. Os meus extremos vai de menos 2 até 3. Então eu posso fazer assim, ó. Pegar aqui, ó, de menos 2, aqui, ó. Menos 2, traçando a reta aqui, ó, de menos 2 até 3, aqui. Pronto. Galera, sempre quando tiver, repito, sempre quando tiver um número sozinho, essa aqui vai ser sempre uma reta horizontal, sempre vai pegar no eixo Y, tá bom? Aqui é essa reta, ó. Aquela reta lá, ó. Só que essa reta, galera, ela vai de menos 2 até 3. Tá bom? Então vamos lá. Próximo passo. O que a gente tem que determinar aí? Agora, vamos aí, galera, agora atribuir valores. Olha só, ele falou o seguinte. Eu já sei quais são os meus extremos. Vai de menos 2 até 3. Agora vamos pegar aqui, ó. Primeiro, se eu colocar aqui, ó, como x sendo maior que 3. Vamos montar uma tabelinha aqui. Vamos colocar aqui, ó, como sendo aqui, ó, x. E aqui o meu f de x, g de x, né, no caso, né? G de x. Ó, vamos pegar aqui, ó, como sendo x, vamos colocar 1 para x. 1 para x. Se eu colocar aqui, ó, 1 para x, então vai ficar 1. 1 menos 5 me entrega menos 4. Então, g de x é menos 4. Se eu colocar ali, por exemplo, ali, como sendo, vamos colocar... não, galera, desculpa. Tem que ser maior do que 3, viu? Desculpa. Pera aí. Opa, tem que ser no mínimo 4, né? Opa, voltou. No mínimo 4. Então, olha só. Se eu colocar aqui, ó, x tem que ser maior que 3. Desculpa, desatenção aí, ó. X tem que ser maior que 3. Então, no mínimo tem que ser um 4. Se eu colocar um 4 aqui, ó, 4 menos 5 me entrega menos 1. Opa, aqui é menos 1, ó. Aqui é menos 1. Vamos lá. Outro número maior que 3. Vamos pegar mais uns 2 aí. Já pegamos o 4, então vamos utilizar o 5. Vamos utilizar o 5.
Então, 5 menos 5, o g de x me entrega 0. Vamos pegar mais um, para o gráfico ficar mais bonitinho. Vamos pegar aqui o 6. Lembrando, galera, que você pode pegar qualquer número, tá bom? Desde que seja maior que 3. Eu dei um vacilo ali, peguei foi um menor, mas desde que seja maior que 3, até porque existe infinitos números, tá bom? Eu tô pegando os números pequenos aqui, que é para facilitar aqui o nosso gráfico, tá bom? Então vamos lá, vamos pegar o 6. Quando x vale 6, 6 menos 5, 1. Então a minha função é 1. Isso daqui, ó, é para x maior que 3. Agora vamos ver o que acontece aqui agora, ó. Quando x é menor do que menos 2. X é menor que menos 2. Vamos lá, vamos colocar a nossa funçãozinha aqui. Vamos colocar aqui como x, agora sendo menor que menos 2. Vamos colocar a nossa função aqui, ó. X e f de x. Vamos lá. Se eu pegar um valor menor que menos 2, por exemplo, menos 3, né? Vamos pegar o menos 3. Pronto. Um número menor que menos 2 é menos 3. O que acontece com essa função aqui, galera? Olha só. Se eu pegar aqui, ó, menos x, que agora é menos 3, com menos 4. Isso me entrega o quê? Menos vezes menos é mais. Mais 3 com menos 4, isso me entregaria menos 1. Então, isso daí entregaria menos 1. Se eu pegar, por exemplo, um menos 4, vamos pegar um menos 4? Olha só, se eu pegar aqui, ó, menos, tá bom? X agora que é menos 4, que multiplica menos 4. Isso daí me entregaria o quê? Menos vezes menos é mais. 4 menos 4 é 0. Então, aqui ficaria 0. Vamos pegar mais um? Já pegamos 3 aqui. Vamos pegar 3 aqui também. Vamos pegar aqui o menos 5. Como é que ia ficar isso aí? Menos 5, que aqui é x, agora o x é menos 5, com menos 4. Menos vezes menos é mais. 5 menos 4, 1. Então, tá aqui, ó. 1. Agora o que, galera? A gente consegue montar nosso gráfico. Olha só. 4 para x e menos 1 para a função. Aqui é o meu y, tá bom? Aqui é o meu y. Então, 4 para x e menos 1 para y. Vamos lá. 4 para x e menos 1. Aqui, ó. Para y. X e y. 5 para x e 0 para y. Então, marco só a bolinha aqui em cima. Tá bom? 6 para x e 1 para y, ou seja, para a função. Então, tá aqui, ó, 6 de x e 1 de y. Certo? Agora vamos para cá, ó, menos 3 para x e menos 1 para y, ou seja, para a minha função, menos 3 para menos 1. Tá aqui, ó. Menos 4 e 0, então eu só marco aqui a bolinha aqui em cima, porque eu não tenho onde marcar, porque a minha função é 0, então fica só a bolinha aqui em cima. E tenho aqui, ó, menos 5 e 1. Então tá aqui, ó, menos 5 vai até 1 positivo. Tá aqui e 1 positivo. 1 para y. O que eu faço aqui agora? Ligo os pontos, ó. Olha só como é que ficou o meu gráfico. Galera, só lembrando que você poderia escolher qualquer valor, tá bom? Desde que você respeitasse a condição que x deveria ser maior que 3 e nesse caso aqui x deveria ser menor que menos 2. Então vamos só recapitular. Se tiver uma constante, a reta sempre vai ser horizontal e sempre vai pegar no eixo y. Tá aqui, ó, a reta horizontal, tá bom? E pegando no eixo y. Tá vendo? Reta horizontal pegando no eixo y. Aí basta você saber se essa reta ela tem um fim ou não. Aqui ele me falou que ela pega de menos 2 até 3. Aí você deve estar perguntando, professor, mas peraí, mas como é que você sabe que é bolinha fechada, sendo que aqui o intervalo é aberto? Galera, sempre quando tiver vários intervalos abertos e no meio deles tiver pelo menos um fechadinho, ó, igual tá aqui, ó, aqui tá aberto, aqui tá fechado.
sempre prevalece o intervalo fechado. É por isso que as bolinhas aqui, ó, todas ficaram bem fechadinhas, tá bom? E assim, aqui você poderia ter escolhido aqui qualquer valor que daria para você aí tá montando o seu gráfico. Eu escolhi valores pequenos, que é para ficar aqui, para caber na folha e ficar mais organizado, tá bom? Então olha só, vamos lá, vamos responder um próximo exercício aí, que é o número 4. Número 4. Vamos lá, número 4, exercício. Vou colocar a função aqui, ó. Zero. Se x for menor que zero, ele colocou x se x for menor ou igual a x for menor a 5, x ao quadrado, se x for maior que 5. Pronto, tem aqui uma função com 3 sentenças, certo? Primeira, segunda e terceira. Tenho aqui uma função com 3 sentenças. E agora a questão fala o seguinte, ó. Capítulo, página 9. Vou colocar aqui a página. Página 9, atividade 4. Tá bom? Do livro de vocês. Página 9, atividade 4. O que acontece? Tem aqui uma função com 3 sentenças. Agora, vamos lá, né? Ele fala o seguinte, a letra B, esboce o gráfico. Vamos esboçar o gráfico e depois a gente responde aí a letra A, tá bom? Vamos lá, vou colocar aqui como sendo aqui, letra B. Ele pediu para nós esboçar o gráfico. Galera, olha só. Olhou, tem constante? Tem. Ó, tem um número aqui sozinho. Ó. Então, se esse número está sozinho, então isso quer dizer que ele vai partir ali vai ter uma linha horizontal, certo? Então, o que acontece? O que vai acontecer? Ah, professor, pode acontecer de não ter, de ter apenas variáveis? Pode acontecer, também pode acontecer sim, mas neste caso aqui, ó, como só tem constante, então você já sabe ali que vai ter uma reta ali, né, horizontal. Então, vamos lá, vamos montar aqui esse gráfico. Aqui, ó, vamos colocar aqui assim. Assim. Ótimo. Ótimo. Então, vamos colocar aqui como sendo aqui 1, 2, 3, 4 e 5. Vamos colocar aqui como sendo 1, 2, 3, 4 e 5. Vamos aumentar mais um pouquinho aqui. Pronto. Aqui como sendo meu eixo X e aqui como sendo o meu eixo Y. Então vamos lá. Aí ele fala, vamos lá. Aqui você já sabe que o intervalo aqui, galera, ó, ele vai dar onde? Ele vai pegar de zero. Opa, aqui é um zero, galera, ó. Aqui é um zero, desculpa. Aqui é um zero. Ele vai pegar o intervalo, sempre vai pegar de 0 até 5. Ou seja, ele vai pegar daqui, ó. Daqui do 0 até 5. Ah, professor, mas você não vai passar aqui a reta aqui? Não precisa, porque a gente não passar aqui em cima, tá bom? Mas você sabe que esse intervalo, ele vai pegar de 0 até 5. Depois eu vou explicar para vocês o porquê, tá bom? Olha só, vamos pegar essa primeira sentença aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Ele falou que a minha reta da constante de y é 0. Então ela pega aqui. Só que x tem que ser menor que 0. Ou seja, galera, eu poderia muito bem escolher aqui, ó, tem vários e vários números aqui, ó, menor que 0. Sendo eles, né, o menos 1, o menos 2, o menos 3, o menos 4. Ah, professor, mas beleza. Mas aí, quais seriam esses números aí menor que 0? Seria, no caso aí, né, galera, infinitos números. Infinitos números. Ou seja, seria esses valores aqui, ó. Seria todos esses valores aí. Pegando aqui de menos infinito. Beleza.
Então, você sabe aí que os números menor que 0, eu poderia estar escolhendo aí qualquer número. Agora, e se, né? Se x for maior que 5, a minha função é x ao quadrado. Então, olha só. Vamos pegar aqui, ó, como sendo aqui, por exemplo, 5. Não, vamos fazer o seguinte, vamos resolver logo a primeira essa daqui, porque senão depois não vai ter espaço aqui pra gente, para ficar bem organizadinho. Olha só, ele falou que vai de 0 até 5, você sabe que vai de 0 até 5. Então vamos fazer o seguinte, vamos escolher um valor, por exemplo, aí, se vai de x tem que ser maior ou igual a 0 ou x tem que ser menor ou igual a 5, então isso a gente pode escolher aí, por exemplo, o 0, podemos escolher o 1, o 2, o 3, vou colocar aqui, ó, o 0, o 1, o 2, o 3, o 4 e também o próprio 5, né? Ele me fala aqui, ó, ele falou que 0 pode ser menor, que x pode ser menor ou igual, ou desculpa, x pode ser maior ou igual a 0, e x pode ser menor ou igual a 5. Então, os valores que me permitem montar isso daí são esses aqui, ó. Esses 6 valores, 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar o 5, vamos colocar aqui, ó, ele está aqui, 5 para x, a minha função vai parar em 5 para y. Se eu colocar aqui como x sendo 5, a minha função fica 5, tá bom? Se eu colocar 5 para x, agora olha só, se eu colocar aqui, ó, 2 para x, a minha função também fica sendo 2. Se eu substituir esse x por 2, a minha função fica sendo 2. Então, aí fica assim, ó. Se eu colocar 3 para x, a minha função fica sendo 3. Se eu colocar 4, a minha função fica sendo 4. Ou seja, galera, vocês perceberam que de fato aqui a minha função realmente ela só vai de 0 até 5? Você entendeu? Porque ele só me permite esses valores. E esses valores aqui, ó, não tem como eu ultrapassar o 5 e nem tem como eu ultrapassar ali, né, à esquerda do 0, tá bom? Então, de fato, aqui, ó, eu posso estar até traçando uma reta aqui, ó, para vocês verem que o limite aqui, ó, desse intervalo é isso aqui, ó. Vai de 0, aqui, ó, 0 até 5, ó, de 0 até 5. Tá aí o meu intervalo, bonitinho. Agora, para finalizar, vamos aqui para a terceira sentença. A primeira nós colocou, tá aqui, ó, a primeira, x tem que ser menor que 0, qual número? Existe infinitos, tá aqui, ó, a retinha bonitinha aqui em cima. E ele falou que o x tem que ser maior ou menor que 5, né? X tem que ser maior que 0 ou menor que 5, tá aqui, né? Os valores que eu coloquei. E agora vamos escolher aqui um valor maior que 5. O valor maior que 5, 6, né? Vamos pegar o 6. Substituindo o 6 aqui, ó, x ao quadrado, né? Se eu pegar, colocar aqui, ó, sendo que meu x, aqui o meu f de x. Se eu pegar aqui como x sendo 6, porque ele me falou que x tem que ser maior que 5. Então, se eu pegar aqui o x sendo 6, 6 ao quadrado, isso daí me entrega 36. Como o intervalo ali é aberto, ó, eu posso muito bem aqui, ó, pegar o 5, como x sendo maior que 5, eu posso pegar o 5, que vai ficar, olha só, se eu pegar o 5, 5 ao quadrado, 25. Ah, professor, mas se isso tem que ser maior? Calma lá, vamos lá. Aqui, ó, vamos colocar o 25 aqui, ó. Vamos colocar o 25 aqui. 5, quando x é 5, a função vai para 25. Calma aí, vamos lá. Só que aqui, galera, olha só. Aqui é uma bolinha aberta. Por quê? Porque ele falou que o x tem que ser maior. Então, logo esse 5 aqui, ó, não pode estar nessa função. Ou seja, eu vou ter que escolher aqui, ó, valores maiores do que 5. Ou seja, é por isso que o intervalo aqui é bolinha aberta, tá bom? Se você tivesse colocado 6 aqui, ó, você já teria que ter colocado a bolinha fechada, mas eu coloquei bolinha aberta aqui, ó, porque quer dizer o quê? Que esse 5 aqui, ó, não faz parte, né, dessa função aqui, ó, porque o x tem que ser maior que 5. Então, fica aí, né,
alguns exercícios resolvidos, né, em questão de sentença. Vamos responder a letra A aqui agora. Vamos lá. Vou só dar uma pausada no vídeo para ele não ficar muito grande, tá bom, galera? E volto daqui a pouquinho.